Olá, neste vídeo aqui eu vou explicar o dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos. A situação que nós temos é a seguinte: dimensione o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos Z3 e Z4 para que possa atuar com segurança na transmissão representada a seguir. Então ali na imagem, a engrenagem Z3 e Z4, elas são o segundo par desse sistema ali. A transmissão será acionada por um motor de potência igual a 6,25 kW, aproximadamente 8,5 cavalos, que atua com uma rotação de 1.425 RPM. O material a ser utilizado é o SAI 4340. A dureza especificada é 57 Rockwell C. E a duração prevista, a vida útil, é 1,2 vezes 10 a 4 horas. As engrenagens atuarão em enlatadoras nas indústrias alimentícias, com tempo de serviço máximo de 24 horas diárias. Considere a relação entre a largura e o diâmetro primitivo do pinhão, igual a 0,25, o ângulo de pressão igual a 20 graus, o número de dentes da engrenagem 1 igual a 18, da 2 igual a 62, da 3 igual a 24 e da 4 igual a 87. Desconsidere as perdas da transmissão. Iniciando o dimensionamento, nós vamos precisar aqui primeiro calcular o momento torsor. Vou calcular o momento torsor 1 aqui do primeiro eixo, onde está ligado lá a engrenagem 1. Então lembrando que nesta equação aqui que está sendo utilizada, ela está multiplicada por 1000 para que o resultado ele tenha a unidade Newton-milímetro e não Newton-metro. Isso vai facilitar os cálculos mais adiante. Tá? Então, substituindo os valores ali da potência do motor e da rotação do motor, que foram dados no enunciado, e realizando o cálculo, nós chegamos então a um valor de 41.882,9 Newton-milímetros. Tá? Então, neste caso aqui, eu não vou fazer os arredondamentos. Tá? Eu poderia fazer, mas para facilitar os cálculos, para serem refeitos depois por vocês, eu vou deixar sem esse arredondamento. Nós calculamos ali o momento torsor 1, que é desse eixo aqui. Então, o eixo aonde está ligada a engrenagem 1 ali diretamente no motor. Esse par aqui, Z1 e Z2, ele está transmitindo esse torque lá para de engrenagens que a gente está dimensionando, esses dois pares eles estão ligados por esse eixo 2. Então, o primeiro par transmite para o eixo 2, aonde está ligado o pinhão do segundo par. O pinhão, a engrenagem Z3. Então, a gente vai precisar do torque, do momento torsor, do segundo eixo. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar a relação de transmissão. Pela relação de transmissão, nós sabemos que o momento torsor do eixo 2 dividido pelo momento torsor do eixo 1 é igual ao número de dentes da engrenagem 2 dividido pelo número de dentes da engrenagem 1. Isolando ali o momento torsor do eixo 2, que é o que a gente quer calcular, nós vamos encontrar a seguinte equação. Substituindo os valores ali e realizando o cálculo, nós encontramos um torque do eixo 2 igual a 144.263,3 Newton-milímetros. O próximo item a ser calculado aqui, então, é a relação de transmissão. Mas é a relação de transmissão lá do segundo par. Então, a relação de transmissão é igual ao número de dentes da engrenagem 4 dividido pelo número de dentes da engrenagem 3. Substituindo os valores que foram dados no enunciado, nós encontramos ali a relação de transmissão igual a 3,625.
O próximo item a ser calculado ali é a pressão admissível, né? Mas antes de calcular ela, nós precisamos calcular a rotação do pinhão ali da engrenagem Z3. Então, nós temos a rotação do motor, né? Que é a mesma rotação do primeiro eixo. Essa rotação está sendo transmitida pelo primeiro par de engrenagens, né, lá onde está ligado ali o pinhão do segundo par que nós queremos dimensionar. Nós vamos precisar calcular a rotação do segundo eixo. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos usar a relação de transmissão. Né? Nós sabemos aí, então, que a rotação do motor dividido pela rotação do pinhão Z3 é igual o número de dentes da engrenagem 2 dividido pelo número de dentes da engrenagem 1. Né? Substituindo ali os valores, isolando primeiro ali a rotação do pinhão, nós encontramos a seguinte equação. Então, substituindo os valores e realizando o cálculo, nós vamos encontrar ali o valor de 413,7 RPM. Tá? Então, só lembrando que se tiver alguma dúvida na relação de transmissão, então sempre é o valor maior dividido pelo valor menor. Tá? Então, nós vamos ter sempre essa situação. O próximo item aqui para a gente calcular é o fator de durabilidade. Ele é calculado por essa equação. Nós temos ali então o valor da rotação do pinhão, Z3, e também temos a duração prevista, né, para este par de engrenagens aí. Tá? Ele foi dado no enunciado, que é igual a 1,2 vezes 10 a 4 horas. Então, essa é a vida útil. Né? Esse é o tempo que se espera que essas engrenagens funcionem até que tenham uma quebra, né? Que tenham que ser substituídas. Substituindo os valores ali, realizando o cálculo, nós vamos encontrar ali, então, o fator de durabilidade igual a 297,9. Nós vamos precisar, então, da raiz sexta desse valor para calcular a pressão admissível. Tá? Então, tirando a raiz sexta do fator de durabilidade, nós encontramos ali o valor de 2,584. Então, agora nós podemos calcular a pressão admissível, tá? Que ela é calculada por esta equação aqui. Nós temos, né, o valor da dureza, né, foi dado no enunciado em Rockwell C. Mas na equação da pressão admissível, nós precisamos da dureza em Brinell. Tá? Então, na tabela da página 108, nós podemos fazer essa conversão. Aí. Ela ajuda a fazer essa conversão. Então, nós temos ali a coluna, né, da dureza Rockwell C, e nós sabemos que essa dureza é igual a 57. Então, encontramos lá na coluna o valor 57. Depois nós vamos lá na coluna da dureza Brinell e na mesma linha nós encontramos ali o valor ali equivalente em Brinell, tá? Que é 5.780. Agora então a gente pode substituir os valores na equação. Substituindo os valores, realizando o cálculo, nós chegamos ali ao valor da pressão admissível igual a 1089,3 Nm². O próximo item aqui, então, que nós vamos ter que descobrir, né, é o fator de serviço. Tá? Isso é feito na tabela. Ela inicia na página 103 e vai até a página 107. Então, lá nessa tabela, nós encontramos ali os serviços, né? Essas engrenagens lá no enunciado foi informado que elas vão ser utilizadas em até 24 horas diárias. Então, nós vamos utilizar ali a segunda coluna para encontrar o valor do fator de serviço. E elas vão ser
aplicadas ali, né, em enlatadoras, né, para a indústria alimentícia. Então, nós encontramos ali o fator de serviço igual a 1,25. Nessas informações, nós vamos calcular agora o volume mínimo do pinhão. O volume mínimo do pinhão é calculado por esta equação. Tá? Então, esta equação aqui, né, lembrando, ela é para calcular o volume mínimo do pinhão de engrenagens externas. Né? Se fossem engrenagens internas, então lá na segunda divisão, a relação de transmissão ia ser menos 1, divididos pela relação de transmissão menos 0,14. Tá? Então, nessa equação, o volume do pinhão é determinado pela largura do pinhão, que é o B3, multiplicado pelo quadrado do diâmetro primitivo do pinhão. Então, as informações que nós precisamos para calcular esse volume mínimo, né, o momento torsor, a pressão admissível, a relação de transmissão e o fator de serviço nós já temos. Substituindo esses valores na equação, né, e realizando os cálculos, nós encontramos um volume mínimo igual a 106.785,8 milímetros cúbicos. Então, esse é o volume mínimo que o pinhão, que é a engrenagem Z3 lá, precisa ter. Essa equação do volume mínimo ela é relativamente extensa para ser feita manualmente, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Então a parte matemática aí precisa de bastante cuidado, bastante atenção, porque pode ter algum problema aqui, tá? Então é bom, após fazer o cálculo, é bom refazer pelo menos mais uma vez para ter certeza que o cálculo foi feito corretamente, tá? No próximo item aqui nós vamos fazer a estimativa do módulo. Tá? Então, nós fazemos de que maneira? Nós temos aqui essas duas equações. Nessas duas equações lá, a primeira, que é o volume mínimo do pinhão, que nós acabamos de calcular, e nós temos a relação ali da largura do pinhão dividido pelo diâmetro primitivo do pinhão, que é igual a 0,25. Tá? Essa relação foi dada lá no enunciado. Então, nesse caso aqui, nós temos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Né? Como que a gente resolve um sistema desses? Então, a gente isola uma das incógnitas. Né? No caso aqui, a gente vai isolar a largura do pinhão, B3, vai pegar, vai substituir, então, esse valor, né, essa equação da largura do pinhão lá na primeira equação. Substituindo, nós vamos encontrar o seguinte. Né? Então, a largura do pinhão é igual a 0,25 vezes o diâmetro primitivo, que está lá embaixo. Né? E dando sequência à equação que já estava lá. O diâmetro primitivo ao quadrado, que é igual a 106.785,8. Realizando toda a parte matemática e os cálculos, nós vamos chegar ali a um diâmetro primitivo de 75,31 milímetros. Calculando ali, então, agora o módulo. Né? Já encontramos o valor do diâmetro primitivo, agora nós encontramos o valor do módulo pela seguinte equação aqui do diâmetro primitivo. Nós isolamos o módulo, o M, né? Substituímos os valores ali que nós temos. O primitivo a gente acabou de calcular, 75,31, e dividimos pelo número de dentes da engrenagem 3 ali, que é 24. Encontramos ali o valor do módulo, então, igual a 3,14 milímetros. Mas este valor ele não pode ser utilizado dessa maneira. Né? Nós vamos precisar utilizar o valor de acordo com a norma DIN. Tá? Então, nós temos que ir lá na tabela, que está na página 99, nós vamos procurar
aonde que está este valor do módulo. Nós temos vários intervalos ali. Nós vamos ver em qual desses intervalos que este valor que nós calculamos ele está. No caso aqui ele está naquele intervalo de 1 a 4. Ele corresponde a um incremento de 0,25 milímetros. O que quer dizer esse incremento? Quer dizer o seguinte, que todos os valores de 1 a 4 só podem ser utilizados valores que estão variando de 0,25 em 0,25. Tá? Não podemos, então, utilizar o valor de 3,14. Este valor ele se encontra ali entre 3 e 3,25. Sempre usa-se o valor do módulo imediatamente maior ali. Tá? Então, no nosso caso, o módulo normalizado vai ser, então, igual a 3,25 milímetros. Agora sim, nós vamos calcular o diâmetro primitivo, né, para este módulo, para o módulo normalizado. Até então, nós tínhamos calculados para o módulo calculado. Através dessa equação aqui, nós vamos calcular substituindo os valores. Agora, então, nós utilizamos o valor do módulo normalizado e encontramos, então, um diâmetro primitivo igual a 78 milímetros. Então, nós vamos calcular a largura mínima do pinhão. Então, nós sabemos, né, que a relação ali da largura do diâmetro primitivo, né, ela se dá lá no volume mínimo do pinhão que nós calculamos. Então, nós vamos isolar a largura do pinhão e substituir o valor do diâmetro primitivo e realizar o cálculo. Então, nós chegamos ali à largura do pinhão de 17,55 milímetros. O item seguinte aqui, então, que nós vamos calcular é a força tangencial, para depois calcularmos, então, a resistência à fricção no pé do dente. A força tangencial é calculada por essa equação. Nós temos ali o valor do torque e do diâmetro primitivo. Substituindo eles e realizando os cálculos, nós chegamos a uma força tangencial igual a 3.699 newtons. Essa força tangencial ela vai atuar ali nos dentes quando as duas engrenagens estiverem engrenadas, né? Então, essa força tangencial ali vai ser quando uma engrenagem toca na outra, né? Empurra uma a outra ali, até por meio dos dentes. E a região que vai ser mais solicitada é aquela região ali onde está sendo indicada ali, tá? Então, ali no pé do dente que vai ser a região de solicitação máxima, tá? Então, é ali que a gente precisa ter um cuidado maior no dimensionamento. Na sequência, então, nós vamos encontrar aqui o fator de forma. Tá? O fator de forma nós vamos encontrar aqui por meio dessa tabela. Então, nós sabemos que é um engrenamento externo, né? Não é um engrenamento interno. Nós vamos procurar ali, então, número de dentes. Mas qual o número de dentes? É o número de dentes do pinhão. Tá? Então, ali nós sabemos que esse valor é 24. Então, nós encontramos ali o fator de forma, que é igual a 3,2. Tá? Então, essa tabela está lá na página 102. Agora, vamos calcular a tensão máxima atuante no pé do dente. Ela é calculada por essa equação aqui. Nós temos ali todas as informações necessárias, força tangencial, fator de forma, fator de serviço, largura do pinhão e o módulo normalizado. Substituindo esses valores e realizando os cálculos, nós chegamos ali em uma tensão máxima de 259,4 newton por milímetro ao quadrado. Agora nós vamos ter que fazer uma análise então desse dimensionamento que foi feito.
né, se ele vai suportar a aplicação. Então, nós vamos lá na tabela da página 110, né, e procuramos qual que é a tensão máxima, né, a tensão máxima que o material suporta. Né? Nesse caso, o material é o SAI 4340, que foi informado lá no enunciado, e a tensão máxima que ele suporta é 170. Então, na análise do dimensionamento ali, a tensão atuante no pé do dente ela é maior do que a tensão máxima do material. Tá? Isso quer dizer o quê? Que vamos ter que redimensionar. Tá? Esse dimensionamento não está aprovado. Se as engrenagens foram construídas com essas informações que nós calculamos, estas engrenagens, então, elas vão sofrer danos ali, vai ter uma quebra, vai ter fratura ali. Tá? Então, nós vamos ter que redimensionar. Como que é feito isso? Então, primeira hipótese. Né? Então, tem uma primeira maneira de ser feito esse redimensionamento. Nós vamos recalcular a largura do pinhão. Como é que a gente faz isso? A gente vai na equação da tensão máxima e isolamos a largura do pinhão. Né? Então, a gente passa a tensão que estava lá isolada, ela vai passar dividindo ali, né, na parte da divisão ali. E agora o que a gente vai utilizar é o valor da tensão que o material suporta, tá? De maneira que a largura do pinhão vai ser redimensionada para que a tensão máxima final seja igual à tensão do material. Substituindo os valores, nós encontramos que a largura do pinhão precisa ser igual a 26,8 milímetros. Então, esta engrenagem vai precisar ter uma largura de 26,8 milímetros para que a tensão máxima seja igual à tensão do material. Tá? O que aconteceria na prática? Né? Seria melhor utilizar um valor um pouco maior do que esse. Né? Você não pode trabalhar no limite ali da tensão do material. Mas no nosso caso aqui, então, nós teríamos calculado isso. E agora a gente precisa só verificar se essa largura aí ela atende à relação entre a largura e o diâmetro primitivo. Então, fazendo ali a divisão, né, a relação da largura e do diâmetro primitivo, substituindo os valores, nós encontramos que essa relação é igual a 0,34. Tá? O que esse valor quer dizer? Então, se nós temos lá na página 99 a informação de que uma engrenagem biapoiada, que é uma engrenagem o quê? Que ela está apoiada dos dois lados, né? Nos dois lados amancais ali, então ela está apoiada dos dois lados. Essa relação entre a largura e o diâmetro primitivo tem que ser menor ou igual a 1,2. A gente vê ali que o cálculo que nós fizemos dessa relação é 0,84, ele é menor que 1,2, isso quer dizer que essa relação está provada. Tá? Então, esse seria uma primeira possibilidade de redimensionamento. Feito aqui, terminou essa parte do dimensionamento. Tá? Uma segunda maneira de fazer este redimensionamento é alterar o módulo e depois recalcular o diâmetro primitivo e a força tangencial. Então, alterando o módulo. Tá? A gente tem que o módulo normalizado é igual a 3,25. Nós vamos ter que alterar esse módulo, então, um valor maior. Né? Ele tem que ser maior para suportar aquela tensão. O que acontece? Né? O que seria feito neste caso aqui? Né? A gente sabe que primeiro ele estava lá entre o 1 e 4, né? O valor de 3,25 está entre 1 e 4, onde as variações são de 0,25 em 0,25. Então a gente poderia alterar ali para o módulo normalizado
3,5, 3,75, 4, tá? Mas eu já vou adiantar aqui que fazendo os cálculos para esses valores, a gente vai chegar lá na frente que a tensão não vai chegar na tensão suficiente. A tensão máxima ainda vai ser maior do que a tensão que o material suporta. Então, nós vamos ter que pegar um valor aqui entre 4 e 7, tá? Que é o valor de 4,5. É o valor do módulo necessário aí para que a tensão máxima seja menor do que a tensão do material. Tá? Ele tem que ser necessariamente um valor maior do que 4. E como nesse intervalo entre 4 e 7 o incremento é 0,5, o primeiro valor imediatamente maior do que 4 é 4,5. Tá? Por isso que a gente está escolhendo este valor. Na prática, o que seria melhor? Seria melhor fazer esse cálculo com a ajuda de algum software, algo assim. Tá? Para facilitar, você iria variando os valores lá e encontraria o qual que chegaria na tensão máxima lá necessária. Depois do módulo, então, a gente tem que recalcular o diâmetro primitivo, né? Substitui ali os valores na equação do diâmetro primitivo, e a gente encontra agora um diâmetro primitivo igual a 108 milímetros. Nós vamos ter que recalcular também a força tangencial. Então, substituindo ali o valor deste diâmetro primitivo aí recalculado, né, utilizando o valor do momento torsor, substituindo, nós encontramos lá o valor da força tangencial igual a 2.671,5. Agora, então, nós vamos fazer o cálculo da tensão máxima atuante. Tá? Nós vamos pegar aquela equação da tensão máxima e agora substituir os valores que nós temos novos aí, né, do módulo normalizado e da força tangencial. Nós encontramos, então, uma tensão máxima igual a 135,3 newton por milímetro ao quadrado. Refazendo a análise do dimensionamento, então 135,3 é menor do que 170, que é a tensão máxima que o material suporta. Então, isso quer dizer que esse dimensionamento, né, o redimensionamento, está ok. Então, o redimensionamento pode ser feito dessas duas maneiras. Né? A maneira mais fácil é recalculando a largura do pinhão. Aqui a gente tem que ver também a relação entre a largura e o diâmetro primitivo para ver se esse dimensionamento está ok. Tá? Então, a relação que nós calculamos aqui é 0,16. Então, lembrando lá, igual a gente fez para a primeira hipótese, né, a relação para uma engrenagem biapoiada tem que ser menor ou igual a 1,2. 0,16 é menor que 1,2. Então, isso quer dizer o quê? Que o dimensionamento está aprovado. Tá? Feito todo o dimensionamento, aí então é que será calculado cada uma das partes da engrenagem. Tá? Então nós temos várias partes aí a serem calculadas, tá? Tanto para o pinhão Z3 quanto para a coroa Z4. As equações desses cálculos são simples, né? São equações ali que são multiplicação simples, uma divisão simples, uma subtração, uma adição, né? Não tem muito segredo, tá? Então a gente parte lá do módulo normalizado, né? Que nós encontramos lá na tabela, que é, no caso do par da primeira hipótese, é 3,25. Então, né, eu vou mostrar aqui todos os cálculos para a primeira hipótese. Então, a gente tem ali o módulo normalizado, e aí na sequência nós vamos ter o passo das engrenagens, o vão entre os dentes, a altura da cabeça do dente, a altura do pé do dente, a altura comum do dente, a altura total do dente, né, a espessura
do dente, né, no altura no diâmetro primitivo lá, e a folga da cabeça. Tá? Então, são as informações que aparecem, né, nessa parte aqui da tabela. Na sequência aqui, nós temos os demais cálculos que são feitos. Então, lá na primeira tabela, os valores todos das informações que eu falei, eles são iguais para as duas engrenagens. Né? E a partir daqui não, eles mudam. Cada engrenagem tem um valor específico. Né? Então, nós temos ali na primeira linha lá o diâmetro primitivo. Né? Então, o pinhão vai ser 78, né, para a primeira hipótese, e a coroa 282,75. Na sequência ali, nós temos o diâmetro base, o diâmetro interno, né, ou o diâmetro do pé do dente, o diâmetro externo, ou diâmetro da cabeça. E por fim, nas últimas duas linhas ali, nós temos o cálculo da distância entre centros, né, da distância entre os centros ali das duas engrenagens, e por final, a largura ali das engrenagens, que é a mesma. Né? As duas engrenagens vão ter a mesma largura ali, que é igual a 17,55. Então, lembrando, faz o dimensionamento, né? Tem que fazer uma análise desse dimensionamento. Se necessário, faz um redimensionamento. Né? Esse redimensionamento pode ser feito pela primeira hipótese ou pela segunda. Tá? Feito o redimensionamento e ele sendo aprovado, é necessário então calcular todas as características geométricas das engrenagens, tá? Que são essas tabelas aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, todas as informações estão no livro. Né? Eu vou passar o PDF para vocês, desses slides aqui, para que vocês possam depois seguir esse roteiro na hora de fazer os exercícios. Tá? Então, vocês agora têm um exercício para fazer lá, né? O exercício 2 do livro. O primeiro par nós já mostrei para vocês como é que calcula. Este vídeo aqui, então, ele ensina como calcular, fazer o dimensionamento, né, do segundo par. Tá? Então é isso, obrigado pela atenção e até mais.